Eu estou, então, com a minha consórcia, uma querida amiga, entendeu? Representante do IAB no Rio Grande do Sul, Carmela Grune. A Carmela também, vários títulos, entendeu? E realmente uma pessoa de uma atividade fantástica, fundadora, inclusive, da Academia Brasileira de Direito, que eu tenho a honra de participar, e membro da Comissão de Direito Constitucional, membro da nossa Comissão de Direito do Trabalho. Sem maiores delongas, eu vou, ladies first, ladies always first, eu vou passar primeiro para a nossa querida Carmela Grune, ou Grune, né? Acho melhor ficar no Grune, né, Carmela? A nossa querida Carmela Grune, para ela fazer o desenvolvimento do tema pelo tempo de 20 minutos, e depois eu passo para o Paulo, né? A nossa presidenta já apresentou a Carmela, né? Uma excelente aquisição esse ano. Aliás, os dois são excelentes aquisições da Comissão de Direito Constitucional do IAB esse ano. Tem brilhantes pareceres e participação muito importante nas nossas reuniões, nos nossos pareceres, nos nossos debates. E agora a Carmela vai desenvolver esse tema por 20 minutos. Então, tá, estou com a palavra? Tá, sim, senhora. É a palavra. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Carmela Grune. Atrás tem uma parede cor de gelo. Estou numa sala que é utilizada também como ambulatório aqui no Conselho Federal, porque ela é mais fechadinha aqui, daí não tem interrupção. Estou com um casaco, um terno aqui, um terninho, um vestido preto, os óculos, e estou aqui com o cabelo solto e um pouco de calor aqui em Brasília. E quero agradecer ao presidente da Comissão de Direito Constitucional, Sérgio Santana, pelo convite, a presidência, a Rita Cortes, que está dando essa possibilidade de fala, uma pessoa que é uma autoridade no direito do trabalho e que muito me orgulha ter essa possibilidade de estar dialogando aqui com o colega também, o Paulo Cavalcante, também que vai abordar esses retrocessos aí que nós tivemos. Para eu poder cumprir o tempo, né, regulamentar, eu escrevi. Então, eu li depois que eu escrevi para poder não esquecer, pelo menos, de aspectos que eu considerei importantes. Então, a minha intenção é apresentar as dificuldades que o advogado enfrenta na defesa de trabalhadores em face às reformas que ocorreram após a Constituição de 88, que, ao contrário do que afirmaram aqueles que deveriam representar os interesses do desenvolvimento e do progresso social, pela inclusão de oportunidades e redução das desigualdades sociais em nosso país, né, utilizaram-se um discurso perverso com a promessa, tendo como argumento principal a manutenção e o aumento de empregos. No entanto, o que tivemos e temos vivenciado são tentativas constantes de extinção da Justiça do Trabalho, que, nas palavras da magistrada, a professora Valdete Souto Severo, seria uma morte por inanição, né? Que é aquela que se esvazia todos os direitos de proteção de trabalho decente, retirando garantias mínimas instituídas em lei, como a ausência máxima possível de intervenção do Estado nas relações de trabalho. Sob o argumento da livre iniciativa e da prevalência das negociações coletivas, movimentos sindicais estão sendo pressionados a aceitar a redução ou mesmo a supressão de direitos previstos em normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Lamentavelmente, com o advento da reforma trabalhista, é bastante comum, daí eu fiz alguns casos para mencionar do que tem acontecido, né, de retrocesso. A utilização do argumento de que o direito material deve ser aplicado imediatamente após a reforma trabalhista, sem a garantia do direito material adquirido decorrente do ano de admissão, com o intuito de prevalecer a redução de direitos. Em audiências e expedição de despachos, as comunicações são constantes dos magistrados, ameaçando, intimidando que pode haver sucumbência, custas judiciais. Desde o princípio, os trabalhadores que buscam o Estado um amparo ao direito que foi ou ainda é violado, estão passando por essa intimidação. Perícias técnicas e contábeis indeferidas ou impostas ao trabalhador, o pagamento de honorários periciais, mesmo agora, né, a gente teve essa decisão recente do STF, mas sob pena de não ser realizada, é uma questão também que vem ocorrendo, violando o direito à ampla produção de provas técnicas, por exemplo, análise da inspeção das condições em que é exposta a saúde de um trabalhador pelo risco a choque elétrico decorrente de atuação em sistema elétrico de potência, né? Supressão da fase de execução impondo, desde o protocolo da reclamação trabalhista, o dever do trabalhador apresentar o valor exato do número de horas que deveriam ser pagas,
né, o que viola o direito de execução em apresentar todos os períodos em que houve, por exemplo, a substituição de um empregado de cargo de chefia ou supervisão, como aqueles casos em que o empregado é obrigado a participar de reuniões diárias de segurança do trabalho, fora do horário que foi contratado originariamente, sem receber esse período como horas extras, limitando, então, portanto, a condenação e beneficiando o empregador. Se não bastasse o que já foi dito, vivemos um período em que se discute o tabelamento do dano moral no STF, em que o TST afirmou recentemente uma decisão que R$300 mil de indenização a um eletricista seria um montante muito elevado para que uma empresa ressarcisse a família que teve ceifada a vida desse trabalhador, pai, em acidente de trabalho, com a morte reduzida a um montante de R$150 mil. Logo, a empresa já sabe, se houver tabelamento, que no máximo terá que arcar com R$150 mil, paga-se um seguro e é mais fácil se correr o risco do que modificar a conduta patronal no cuidado daqueles que entregam sua força de trabalho ao capital. Recentemente, o Instituto dos Advogados Brasileiros, entre as diversas e importantes intervenções, participou no Conselho Superior da Justiça do Trabalho de um debate muito relevante sobre a transcrição das atas de audiência, se manifestando no sentido da imprescindibilidade para a garantia da segurança jurídica, e pois é improvável que um magistrado que já se encontra assoberbado de audiências e com o número de servidores que auxiliam reduzidos, ouça a gravação, escutem, reanalisem o que foi dito pelas partes. Ou seja, a segurança jurídica está em a gente saber que naquelas 2 páginas está sintetizado os principais elementos de fato que são matéria discutida nos autos, né? No aspecto recursal, existem as restrições impostas para o recebimento do recurso de revista pela reanálise de matérias que sequer foram analisadas em sentença no tribunal, mesmo se alegando a negativa de prestação jurisdicional, opondo os embargos de declaração cabíveis nos momentos adequados, transcrição dos trechos que deixaram de ser analisados com confronto analítico da lei, constitucional, infraconstitucional e regulamentar, apresentação da distinção de teses, né, com necessário distinguish pela jurisprudência de outros tribunais e da própria subseção 1 de dissídios individuais, tudo é desconsiderado. A apuração e a publicização do uso pelos tribunais de critérios uso pelos tribunais de critérios de utilização da inteligência artificial. Falta clareza nesse sentido quanto aos critérios utilizados e que desconsidera, né, que uma máquina não pode substituir um magistrado nessa análise. Esses critérios precisam ser publicizados porque os processos estão sendo analisados com suporte de decisões que filtram aquilo que deve ou não ser entendido como matéria pertinente ao recurso de revista. Mesmo sendo pertinente todos os aspectos para a sua recepção, os recursos não são recebidos e sequer analisados com profundidade exigida. Por exemplo, no caso dos petroleiros, em sua maioria, tem-se utilizado, né, magistrados e desembargadores após a reforma trabalhista, e a regra é o negociado prevalecer sobre o legislado em detrimento da lei dos petroleiros, que é uma lei que aborda o regime de turno ininterrupto, ou seja, norma de saúde, higiene e segurança do trabalho, direito econômico decorrente de lei, um grave erro praticado, violação de direitos decorrentes de leis, normas, regulamentos internos, por exemplo, os empregados que trabalham em turno de revezamento, que por força de lei recebe adicional noturno, adicional de horário de repouso e alimentação, com o dever de contraprestar, né, a empresa com o dever de contraprestar economicamente esse trabalhador, com adicional de 100%, que é o que a lei prevê, a empresa impõe, em acordos coletivos, a redução desses patamares mínimos que são instituídos, violando os artigos 9º, 444, 468 da CLT, que dizem que são nulas alterações feitas no contrato de trabalho, quando delas resultam direta ou indireta prejuízos aos empregadores, indiretamente. Em casos como esses, é considerado que o regime de turno ininterrupto, portanto, está relacionado de forma direta como é impactada a saúde do trabalhador, as condições de funcionamento de grandes empresas. Entre elas, né, como a gente já até tem um artigo que deve sair sobre a questão do acesso à justiça, a Petrobras está lá entre os maiores litigantes, pela lista do TST no ranking das empresas mais litigantes. O direito de reposição da inflação desapareceu, sob ameaças de privatização e demissões de sociedade de economia mista, como o caso da Petrobras. Nos últimos anos, tal recomposição não foi praticada
prejudicando tanto os empregados na ativa como aposentados, reduzida a perda inflacionária face ao benefício do salário estar vinculado a esse reajuste, né? Agora, hoje, não sei se já foi votado, mas tem o caso da dispensa imotivada, aquela em que os empregados se submetem a concurso público e que estão revestidos nas suas atribuições ao dever, em seus atos de gestão, atuar dentro da juridicidade, ou seja, não somente observar a legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, mas a instrumentalidade e a apresentação dos motivos determinantes desses atos. O tema de repercussão geral, o Paulo está falando aqui, 1022. Então, todos esse cuidado, né, justamente a motivação da dispensa evita o abuso e o desvio da finalidade dos atos administrativos, como a corrupção e o nepotismo. Tem tribunais que criaram teses violadoras do direito constitucional da igualdade salarial no exercício das mesmas atribuições, o que se vê tanto no Rio Grande do Sul, TRT4, TRT1, no Rio de Janeiro, é que muitos juízes e desembargadores têm aplicado a tese de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o avanço salarial, porque seriam de cunho potestativo e subjetivo de empresas, mesmo essas tendo plano de cargos e salários, que não caberia a substituição da decisão ao Judiciário. Em invisível ofensa ao contrário do que tutela a Constituição Federal, com a existência de contrato ali no artigo 7º, inciso 30, que deve respeitar, no exercício das mesmas atribuições, a igualdade, se a empresa se exerce as mesmas atividades. E, além de ofender os artigos 122 e 129 do Código Civil, por obstar a condição de implemento de condições estabelecidas no Pacto Laboral por norma regulamentar. Senhoras e senhores, vamos observar o que prevê, então, os planos de cargos, né? Ou seja, essa forma nada mais é do que a padronização de critérios de ascensão salarial e profissional dentro de uma empresa, criado para proporcionar uma forma igualitária de processo de ascensão. Assim, a lógica da administração de empresas deve possuir princípios homogêneos e norteadores de direito, motivados por regras, objetivos de progressão, com o devido atendimento a critérios objetivos corporativos de nota, de assiduidade, de ausência limitada de faltas, por exemplo. Nada justifica a tese de retirar o dever do Estado em reparar o cumprimento do direito à igualdade salarial se ambos trabalhadores possuem o mesmo tempo de experiência na área, trabalham na mesma localidade e executam os mesmos padrões técnicos. Isso ainda é mais visível àqueles empregados que executam as atribuições em turnos ininterruptos de revezamento, os quais são obrigados a fazer relatórios de turnos, dos quais se prossegue as atividades quando o outro colega assume, e assim sucessivamente. O que dirá do que foi feito no STF no caso da terceirização sem o pagamento dos mesmos direitos das pessoas que praticam as mesmas atribuições? É avassalador os inúmeros retrocessos que vivemos, ao mesmo tempo, o desafio humano de não desistir e prosseguir na luta perseverando, e podemos mudar essa realidade. Além do fato de que a terceirização foi e continua sendo um caminho para a obtenção de valores ilícitos, através da cobrança muito superior dos serviços se fossem realizados por empregado próprio, pelo fato de que na terceirização visa-se o lucro máximo através do pagamento do mínimo de salário, além do direcionamento de licitações para empresas vinculadas a determinados grupos políticos, resultando em corrupção legalizada, que se questiona pelos órgãos de fiscalização, passa em branco. Tudo cria uma distorção entre empregados próprios e terceirizados. Por essas razões, é impossível abordar isoladamente os retrocessos e retiradas de direitos sociais sem se falar em política e cidadania, porque a política tem dado um grande golpe aos preceitos do Constituinte originário que implementou a Constituição de 88, estabelecendo como dever de casa compromisso para os cidadãos que cotidianamente lutassem para a efetivação das garantias constitucionais, e ao Estado o dever de criar condições de desenvolvimento e políticas públicas para atingir as promessas constitucionais, como de reparar, fiscalizar o implemento e o cumprimento desses preceitos constitucionais. Com muita dor, assistimos no Planalto Central grande parte dos representantes que se dizem representantes do povo rasgar a Constituição Federal, especialmente na Câmara dos Deputados, que se deveria fazer todos os esforços possíveis para que as garantias constitucionais sejam mantidas e efetivadas, como estabelecidas novas proteções dadas à influência da tecnologia e do teletrabalho. A composição da Câmara dos Deputados, em sua maioria, é por empresários.
infelizmente, a gente vê essa retirada e a precarização. Esquecem os políticos que se faz uma economia forte com consumo resultante de pagamentos de salários compatíveis. No meio de uma crise humanitária que ainda assola o país pela Covid-19 e que tem como massacre a morte de inúmeros trabalhadores que estiveram e estão na linha de frente do desenvolvimento econômico, o Estado foi e ainda é omisso a garantir condições de trabalho decente ao querer impor condições que retiram o direito ao salário mínimo, à previdência social, à jornada de trabalho não degradante, as devidas estruturas de trabalho adequadas à nova realidade dos estabelecimentos e prestações de serviço. O desmantelamento se mantém e necessita da intervenção da sociedade para que essas vidas ceifadas transformem nosso luto em luta. Famílias foram dizimadas e estão dilaceradas na pandemia. O aumento da fome e do desemprego crescem substancialmente e temos que ouvir de um ministro alegar que a precarização das relações de trabalho e a redução dos direitos gera mais condições de empresários contratarem mais pessoas. Submetendo a que condições? Isso já foi desmentido e está nas manchetes, o que foi alegado em 2020, que deveria haver aumento de empregos e não ocorreu. Sofremos riscos constantes ao exercício da cidadania e, assim, a garantia de um Estado democrático de direito, porque no espaço onde deveríamos ter a proteção do Estado para o combate às desigualdades, a prevenção, fiscalização de direitos humanos e atividades empresariais, falta ações daqueles que teriam a obrigação de coibir repetidas práticas violadoras de direitos trabalhistas. Assim, para concluir, gostaria de compartilhar algumas técnicas de luta para esse combate tão triste e necessário de instrumentalização de advogados e advogadas na defesa de trabalhadores no nosso país. Nas reclamações trabalhistas, né, é importante abordar de primeira a questão da reforma trabalhista não retira direitos adquiridos por lei, abordando que aderir ao contrato de trabalho, que os direitos decorrentes de regulamentos não podem ser objeto de alteração lesiva ao trabalhador, como também a nulidade de cláusulas de acordo coletivo que retiram patamares econômicos mínimos decorrentes de lei. Requerer a documentação a qual a empresa possui dever de guarda, vista a previsão na legislação e regulamentos internos que apontam a forma de padronização de critérios de ascensão, por exemplo, não podendo ser aplicado teses de subjetividade quando a empresa, ao criar um padrão homogêneo de ascensão salarial com um plano de cargos e salários, está violando diretamente o artigo 7º, inciso 30. Quando solicitar as perícias técnicas necessárias, expor a necessidade de, se é choque, é risco elétrico, para demonstrar as condições que ocorrem, né, ou insalubridade pelas quais foram submetidas a saúde dos trabalhadores, acompanhar esses procedimentos em empresas para evitar a incitação e ameaças a empregados por requerer a comprovação das atribuições pelas quais se submetem, requerer a transcrição em ato, embora o Conselho Superior da Justiça do Trabalho tenha entendido que não é necessário. Nós temos entendimento junto com o IAB, ao contrário, justamente porque existe casos de que, pela vontade do juiz, pela decisão do juiz, ele corta aquilo que ele acha interesse, ou seja, retira o direito da parte de apresentar a prova que ele deveria achar como pertinente. Então, já aconteceu em casos que eu atuo de ser cortado parte da audiência, e assim que questões que eu apontei como sendo condições que estavam ocorrendo equivocadas e erros que estavam ocorrendo não vieram aos autos porque foi cortado, né? Então, um outro argumento de utilização que a gente pode utilizar infelizmente, a gente talvez vai ter que utilizar, enquanto a gente não conseguir isso pelo Supremo, fazer uma ata notarial transcrevendo os elementos da ata de audiência para botar no processo, ter o direito a colocar isso no processo, porque é um documento daí com fé pública. Então, lá vai estar o resumo dos autos, porque não se garante que uma pessoa vai revisitar um vídeo de 2 horas para analisar a matéria. Então, nesse sentido, esses vídeos eles são necessários também, né? A gente entende que ele não é substitutivo, mas ele é complementar, não retirando a importância. Então, independente de gravar,
do que se compromete às audiências. Tem que, além disso, né, da ata notarial, a gente tem que gravar a audiência justamente por causa dessas reduções que o juiz faz sem avisar a parte. Então, tem que gravar a audiência, gravar o áudio da audiência separado, porque o sistema do Zoom, para quem faz a audiência, e infelizmente tem que fazer virtual, ele não deixa tu gravar o áudio. Então, tu tem que ter um aparelho para gravar o áudio separado, um aparelho para gravar o vídeo, para tu poder ter certeza de que tu não vai perder uma prova importante. Intervir em audiências demonstrando a necessidade da gratuidade do direito da ampla produção de prova, quando necessário, renovados os pedidos para evitar a surpresa da fundamentação da sentença que o reclamante não renovou o pedido de produção de prova. Apresentar a jurisprudência divergente em casos de defesa para que se demonstre amplamente o pensamento de outros tribunais, colocando na petição a ementa e no anexo a jurisprudência na categoria do PJI, indicando para facilitar a visualização do magistrado, como também das normas regulamentares da empresa. Anexar sempre, quando houver, código de ética e guia de conduta das empresas, porque elas estão submetidas ao decreto 9571 de 2018, que aborda os direitos humanos em atividades empresariais. Então, quando as empresas elas criam esses regulamentos, elas têm o dever de cumprir. É uma norma interna a qual esse decreto 9571 de 2018 determina ao Estado o dever de fiscalizar essas atividades se elas se o discurso coaduna com a prática, né? E nesse sentido, né, é o que eu estava dizendo, agir conforme disposto, e isso não pode ser utilizado para a empresa se aparecer no mercado internacional como uma empresa comprometida com os direitos humanos, quando, na verdade, for a maior litigante violadora dos mesmos no país. Fundamentar na petição inicial o reconhecimento da violação de um dos objetivos que estão elencados na Agenda 2030 da ONU, a qual se submeteu o Brasil a implementar, assim exigir do Judiciário que cumpra a pauta da Agenda 2030, tanto na aplicação de decisões ao jurisdicionado, como também nas políticas administrativas que se garantam. Fortalecimento da participação cidadã dos servidores no processo democrático de gestão do Poder Judiciário, porque o exemplo do exercício da cidadania deve vir dos órgãos que compõem o Judiciário, possibilitando a priorização da ascensão profissional a pessoas negras, indígenas, portadoras de alguma necessidade especial, mulheres, enfim, por muitos um grupo considerado por minoria, mas que são grande maioria e levam muitas jornadas diversas e histórias de luta nas costas. Sem um olhar de dentro para fora do papel do judiciário na valorização do órgão especial da Justiça do Trabalho, serão feitos apenas relatórios de números. Mas será que realmente está ocorrendo a necessária efetivação da prestação da tutela jurisdicional? Que a desigualdade está sendo analisado, que há desigualdade entre empresa e empregado no judiciário? O Conselho Nacional de Justiça, através da sua ouvidoria, tem um importante papel em receber essas denúncias e que se coloque em discussão, tanto na relação a identificar os juízes nitidamente de famílias de origem de advogados de empresas que não se desvincularam dessa situação e trazem um ranço para o seu dia a dia, assim como membros do Quinto Constitucional, MP, advogados que têm origem voltada a combater aos trabalhadores, apurada tal situação de não há isenção, possam ser desligados sem o direito à aposentadoria compulsória. Porque não pode haver juízes e desembargadores que atuam unicamente de uma forma sem isenção necessária para estar no cargo. Lembrando que o Poder Judiciário atende com força de Estado, mas, sobretudo, o diálogo institucional das demandas recorrentes e que devem ser pautadas como políticas públicas que necessitam de maior divulgação e pressão social para que sejam também enfrentadas pelo Estado. Assim, se evita, quando possível, ações trabalhistas, cobrando providências e condutas empresariais responsáveis aos direitos humanos, que são e deveriam ser valorizados, porque são substrato para o resultado final econômico de uma empresa. Uma empresa de grande porte, com poucas reclamatórias ou nenhuma, deve ser analisada em seu todo para ser ou não exemplo de técnicas de gestão e forma de tratamento do trabalhador. A circulação de dinheiro pelo pagamento... Então, sem o esclarecimento e empoderamento da população sobre a importância de participar dos movimentos de luta pelos direitos, dentro da escola, no condomínio, nos centros acadêmicos, nos institutos de pesquisa, nas quadras de escola de samba, nós temos que desencadear essa participação espontânea na democracia, popularizar o conhecimento do direito, combater a fake news, as PECs e medidas provisórias que têm o interesse
de distinguir, fazer a inanição da Justiça do Trabalho e, assim, nos retirar patamares mínimos civilizatórios. Muito obrigada. Obrigado, Carmela. Você fez uma abordagem muito interessante, né? Não só sobre os problemas da conjuntura, mas também, e isso é muito bom para os nossos alunos, dos problemas atuais que os advogados trabalhistas estão enfrentando. Parabéns. Como é que o legislativo pode voltar a ter um ambiente de equilíbrio, em que os direitos dos trabalhadores eles possam ser também contemplados dentro de um ambiente de equilíbrio em que não se prevaleça o capital dessa posição favorável a ponto de praticamente, enfim, diminuir ou quase que extinguir os direitos nesse processo que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Carmela, por favor. Bom, eu acredito que a gente tem um cenário bastante desafiador e que depende de todos nós, né? Eu vi que, pelo chat, que tinha muitos estudantes, né? Eu acho que é importante pontuar o papel das universidades nessa construção de conhecimento, nessa formação desse profissional que vai ir para o mercado de trabalho e que precisa ter um olhar protetivo constitucional de garantias de direitos mínimos e de protagonismo social, né? Não um protagonismo individual. Tem um artigo que eu estava lendo ontem de noite, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está analisando, que é essa tendência de tudo se fazer análise econômica do direito, inclusive agora o CNJ também fazendo análise econômica do direito. Daí o colega Rodrigo Carelli, foi 21 de outubro que fez o artigo que ele publicou, e ele falava no texto, né, sobre essa questão de grandes empresas investirem nas universidades em pesquisas com uma proposta clara, ele diz assim, como poder descumprir leis ou até mesmo modificá-las em favor do poder econômico. Então, o trabalho nosso, enquanto ativista, pesquisador profissional, é nas universidades, é no esclarecimento da população da importância da participação cidadã, na defesa do Estado Democrático de Direito, na participação e nas eleições, para que nós possamos fazer um cenário diferente na Câmara, porque na Câmara e no Senado ter um protagonismo, um perfil de representatividade adequado às necessidades do povo, porque não pode ser um espaço onde a gente veja que, ao invés de ver construção e garantias de direitos, esses, como muito bem falou a presidente Rita, eles não é melhores condições. Quando o juiz bota na sentença, ele coloca assim, o acordo coletivo prevê a redução. Tá, mas e o artigo 9º, 44, 468, que fala que não pode haver alteração lesiva ao contrato de trabalho? Como é que a gente vai retirar essas condições econômicas que foram garantidas ao longo de anos, né, decorrentes da submissão de trabalhos que não são meras benesses, né, como muitos julgadores colocam em acórdãos aí, que a gente vê que o trabalhador ele ganha muito bem, ele ganha uma benesse, mas trabalhar naquela condição ninguém quer. Então, é muito importante nós aqui fazermos esse diálogo do direito e da política e da necessidade de uma participação efetiva da sociedade para mudarmos o cenário, se quisermos termos mudanças e condições melhores de vida para o futuro e para o presente, porque isso impacta em todas as áreas, né? A gente vê na questão do combustível, na questão do preço dos alimentos, na questão de falta de poder econômico da população, na questão da forma como está se fazendo a correção da trabalhista, né? Dos valores devidos. Então, nós precisamos lutar para que tanto o STF, né, dentro do judiciário, tem uma atuação firme em relação às garantias constitucionais e, com isso, fazemos uma pressão, né, que nós devemos fazer uma pressão a esses órgãos, como incomodar a Câmara e o Senado para que haja um olhar diferente. Se não houver uma pressão, não teremos mudanças. Obrigado, Carmela. Então, eu queria fazer essa última pergunta nessa atividade que eu estou achando assim maravilhosa. Eu queria que você colocasse um pouco a sua opinião sobre esse novo mundo que se vislumbra, né, e como é que vai ser também a atividade do profissional
advogado para conseguir superar os desafios também do membro do Poder Judiciário, enfim, como é que vocês estão vendo a nossa atividade dentro desse contexto? Bom, olhando primeiro pelo lado do cidadão, né, que busca o acesso à justiça do Poder Judiciário, eu acredito muito que nem todo mundo dispõe dessas tecnologias para poder, né, tá nos ambientes virtuais e até ter entendimento. Teve um caso que eu tive que sair de Porto Alegre para atender, para acompanhar um cliente no período de pandemia na audiência em Sergipe, porque ele não sabia usar o computador. Daí o advogado da parte contrária, né, da reclamada, ele perguntou para mim se pediu para eu mostrar o ambiente, né? É um questionamento para ver se tem alguma interferência externa, né? Alguma indicação e onde é que estaria a testemunha que estava no ambiente, numa outra sala era um idoso, eram 2 idosos. Então a gente vê um cenário primeiro na pandemia de que essas pessoas que não têm um acesso tecnológico, se elas não têm um amparo, ou esse advogado não tem uma estrutura, é prejudicado o acesso à justiça, né? E ainda mais impulsionado com um magistrado que já chega na audiência dizendo, mas o senhor vai pagar, o senhor sabe que se o senhor não... Que agora saiu uma tese do Supremo aí que eu vou ir pela essa tese que está votada. E mesmo quando a tese não foi concluída, a votação, né? Se abriu um voto, daí o juiz já diz, eu vou votar desse jeito, vai querer manter o processo ou não? Então, são coisas assim que, primeiro, esse desafio do trabalhador, né, de ter acesso aos meios de informática, né, para poder fazer a audiência telepresencial, os profissionais, nós, como advogados, ter essa estrutura também, e também o resguardo de que vai ter a ampla produção de prova e o cuidado da segurança jurídica em ter essa transcrição material dos atos. A alternativa que eu achei foi fazer pedir prazo para botar a ata notarial sobre o que foi reduzir a termo no registro. Então, quer dizer, a gente vai fomentar a economia dos tabelionatos para que eles façam as atas que não querem mais se fazer na Justiça do Trabalho. E que era uma questão muito mais simples e muito mais otimizadora do tempo de todas as pessoas, né? Então, tem essa questão que a gente tem que batalhar pelas provas, a questão daí dos trabalhadores que estão, e até dos advogados, né, que trabalham em grandes escritórios, que estão submetidos a trabalhar em casa, home office, esse controle de jornada, né, que acaba sendo, muitas vezes, além... pelos horários que se trabalha, uma mulher que tem filhos, por exemplo, ela vai ter que se adaptar, principalmente no período que a gente não tinha nem as escolas, nem as creches abertas, como é que ela ia fazer para trabalhar dentro de casa? Então, não se pensou em como a mulher vai ser incluída nesse processo, uma lactante, né? Esses dias eu fiz uma sustentação no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e um desembargador, eu pedi prioridade porque eu sou lactante, estou lactante, né? Tenho uma filha de 1 ano e 2 meses, e ele disse para mim, mas eu não sabia que tem direito lactante à prioridade. Daí eu estava muito concentrada em fazer a defesa, não quis entrar em conflito, assim, para falar, mas ele deu o direito de eu utilizar da preferência. Daí os desembargadores deram quase que uma puxada de orelha, porque a prioridade por lei no tratamento das pessoas que têm uma condição especial, ela também deve ser observada nos meios virtuais, né? Porque como é que uma mãe que vai ficar 4, 5 horas numa sustentação oral vai se concentrar e vai ter emocional para tá dando mamar e prestando atenção na tese que vai ter que defender. Então, são coisas que infelizmente, a gente está vivendo, se deparando na prática, e que as soluções elas vão sendo adaptadas. Uma questão agora assim, técnica, administrativa, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho determinou que os processos originários que tenham outro processo de cumprimento provisório de execução em aberto, se, por exemplo, esse processo originário tiver um recurso no TST e o cumprimento provisório tiver em andamento, e houver nesse cumprimento provisório um agravo de petição, o processo que tiver no TST, se ele tiver baixado, ele não pode continuar a execução no processo originário. Daí tudo bem, a princípio é lógico, ficaria tudo reunido no mesmo ato. Só que agora o que está acontecendo? Eles arquivam o processo originário, modificam o termo de cumprimento provisório para cumprimento definitivo da execução,
se junta a todas as peças que estavam no processo originário, só que esse procedimento só pode ser feito quando o processo que está lá no tribunal baixar do agravo de petição, ou seja, são coisas que a tecnologia está trazendo como desafio, que daí o trabalhador que deveria ter o seu direito garantido de executar, que é até um tema que a gente vai propor na Comissão de Direito do Trabalho, questionar, porque inviabiliza a execução. Quer dizer, se a gente conseguiu executar uma parte e a outra parte só vai poder executar quando voltar o processo do tribunal, então, assim, são coisas que a gente está passando esse desafio. Eu acho que aqueles trabalhadores que estão exercendo as suas atividades, eles têm que documentar as rotinas que estão tendo, têm que tirar cópias dos documentos, têm que gravar, tem que tirar prints das conversas que tiverem, porque se não se estabelecer controle das provas, não se faz um processo bem instruído. Então, a gente tem que orientar os trabalhadores que, diante desse cenário que a gente está vivendo, de assédio no trabalho, de perseguição, principalmente esses trabalhadores que estão para serem dispensados em razão da privatização de empresas públicas, aí, ou seja por PDV, tem que haver uma forte uma conscientização crítica e preventiva para não ser surpreendido. Só para encerrar, assim, uma questão que está acontecendo dentro das empresas, com a mudança do 461 da CLT e também com esses dezenas de artigos, aí, mais de 200 de retrocessos que nós tivemos só de um procedimento, né? Tem essa questão de que, se o trabalhador tem na ficha de registro de empregado lá os setores que ele trabalhou durante os anos, agora tem empresas de grande porte, as grandes litigantes que estão no TST, que elas estão ocultando os locais de trabalho que o trabalhador estava trabalhando. E isso é uma atuação que caberia ao Ministério Público do Trabalho dizer que não pode, que tem que estar na ficha de registro os locais onde ele trabalhou. A justificativa se o avanço de nível foi por antiguidade ou por merecimento. Porque, embora a CLT não exija mais a alternância, se o plano de cargos e salários ou o regulamento prevê a alternância, a empresa tem que cumprir. E daí, se a empresa não coloca lá a informação se é antiguidade ou merecimento, daí o que acaba acontecendo? Fica dizendo, não, eles que vão, a gente que vai ter que, se não tiver documentado isso, como é que vai se provar? Como é que o trabalhador vai provar o prejuízo que ele teve? Então, são muitos problemas, né, que a gente tem, mas que a gente tem que procurar documentar, buscar alternativas, exigir, protestar em audiência, a questão da transcrição, e exigir, inclusive, que não sejam cortados os vídeos gravados em audiência, porque já que acontece abusos de atos, seja por parte, às vezes, do magistrado ou também do advogado contrário, né, com atitudes que são prejudiciais ou testemunhas que estão informando, ou coisas que enfim, né, não estão faltando com a verdade quando há provas documentais nisso. É importante que se conste todo o arquivo de áudio e a gente faça, enquanto a gente não conseguir mudar essa realidade do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que, na verdade, deveria ouvir a voz do jurisdicionado. Ele está lá para atender o jurisdicionado, não é um olhar para si mesmo, mas entender os anseios da advocacia e dos empresários e dos trabalhadores. E agradeço mais uma vez, Sérgio, presidente Rita, Paulo, pela oportunidade. Agradeço também aos trabalhadores que estão assistindo aí, estão colocando seus comentários aí, falando sobre o tema da RMNR, que é um tema dos petroleiros, que inclusive tem juízes julgando nessa temática, e aos estudantes também estão acompanhando aí. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Até amanhã na sessão. Até amanhã na sessão.